A paz do Senhor Jesus a todos. Bom dia. Deus nos abençoe. Deus abençoe a todos do canal. Hoje estou aqui para deixar uma palavra maravilhosa para você. Glória a Deus. E também eu quero falar com as crianças aqui do canal. Você é criança também, dos 0 aos 200 anos. Então devemos ter um coração aberto para receber a palavra de Deus. Glória a Deus. Quando o Senhor Jesus fala assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Então ele fala para mim, fala a você que somos discípulos de Jesus, que todos nós ali estamos, no mesmo nível. E ele vai cobrar tudo que sair da nossa boca, tudo que nós fizermos aqui. E nós fomos criados com um único propósito: levar a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela fala: apega-te ao Senhor e tem paz com Ele. Quem é esse Senhor? É o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Assim te sobrevirá o bem. Está lá em Jó, capítulo 22, versículo 21. Quero pedir ao Senhor que visite você, todos os missionários da África, os missionários da América do Sul, América do Norte, América Central. Que o Senhor Jesus visite a todos da Europa, da Oceania, das ilhas mais distantes. Que o Senhor Jesus visite todos da Ásia, levando alimento físico e espiritual para você e a sua família. Vamos louvar o Senhor? Hoje eu tenho algo muito bonito da parte do Senhor Jesus, para mim e para você. Vamos louvar um louvor para as crianças de Jesus. Você que tem do 0 aos 200 anos. E hoje vai especial para todos os missionários e missionárias, os que levam o ID e aqueles que querem aprender de Deus a levar a palavra. Eu tenho um amigo que me ama, que me ama, que me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Nós temos um amigo que nos ama, que nos ama, que nos ama. Nós temos um amigo que nos ama, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Nós temos um amigo que nos guia, que nos guia, que nos guia. Nós temos um amigo que nos guia, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus.
Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Oh, glória a Deus. Eu tenho essa amiga aqui dentro do meu peito, dentro do meu coração. E até Jesus me recolher, ou então ele voltar, eu vou estar falando dele. E a palavra que sair da minha boca não vai sair vazia. Ele já tem dito isso na sua palavra. Glória a Deus. Então eu trabalhei em pediatria muitos anos. Tive meus filhos. Já fui mãe solo. Agora eu tô sendo avó, né? Daqui uns dias você é bisa, será? É. E aí eu aprendi que eu necessito levar a palavra de Deus de uma forma simples, para que as pessoas venham compreender. E eu fiquei pedindo a Deus para Ele me usar e qual a forma. E eu tinha muita dificuldade, confesso a você, quando eu ouvi esses cultos por aí, de saber qual a intenção de Jesus, por que ele veio ao mundo. E assim como eu tinha essas dificuldades, você também tem. E hoje eu quero te mostrar de forma simples, que o Evangelho do Senhor é simples. Eu vou te mostrar os caminhos da salvação. Por que Jesus veio aqui? Filho de Deus. Jesus, sendo o próprio Deus, ele se despojou, se fez homem, habitou no meio de nós. E muitos não o compreenderam, muitos o rejeitaram. Mas eu quero falar para você, tá vendo essa touquinha aqui? Essa touquinha aqui é a touquinha com o plano da salvação. Eu desenvolvi essa touca para lembrar a mim o plano da salvação. E ela pode lembrar você também. Você vê aqui em cima tem o amarelo, o preto, o vermelho, o branco e o verde. Essa foi a primeira touquinha que eu fiz há muitos e muitos anos atrás, de crochê. E aí depois eu fiz essa com o plano perfeito, porque aqui estava faltando, né? E aqui ela já está mais elaborada. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Primeiro, eu tenho que conhecer a Bíblia. A Bíblia é nosso manual de conduta. Se eu não conheço a Bíblia, como é que eu vou passar para as pessoas? Então, eu vou conhecendo vagarosamente. Vou lendo, vou vendo, vou observando. E aí, Deus vai falando com você, Deus vai te direcionando. E depois eu fiz também nos corações. Esse aqui é o plano da salvação. Coração dourado, coração preto, coração vermelho, coraçãozinho branco, coraçãozinho verde e o coraçãozinho azul. Então, plano da salvação. Nós necessitamos estar com ele no nosso coração e na nossa mente, na nossa cabeça. E o que quer dizer esse plano da salvação? Olha, primeiro eu vou te contar a minha experiência. Eu comecei a fazer as touquinhas e comecei a ministrar para as crianças, ao idoso, por onde eu passava, eu comecei a ministrar. Fiz essas touquinhas de crochê simples. E tem as fitinhas também, onde você pode pegar as fitinhas
e colocar nos versículos que eu vou te dar agora, para você ir pelo mundo, ganhar crianças, ganhar adultos, ganhar idosos, fazer visitas. Então vamos, você quer conhecer? Então eu vou te ensinar agora. Olha, você apresenta esse coração para as crianças. Bonito, né? O que você lembra? De anéis de ouro, pulseira, de coisas muito valiosas e especiais. Mas a página dourada, ela nos lembra também o céu, onde Deus vive. A cidade é feita de ouro transparente como vidro. Deus nos diz muitas coisas sobre a sua casa. Ali ninguém fica doente, ninguém morre. Não há noite ali. Todas as pessoas no céu serão perfeitas e felizes para sempre. As coisas mais maravilhosas estão no céu. Quem está no céu? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E você sabe quem é Deus? Ele que faz todas as coisas. Ele fez o céu, ele fez as estrelas, ele fez a lua, ele fez os mares, ele fez tudo perfeito. Ele fez os bichinhos, passarinho, os ursinhos. Ele é perfeito, ele é santo. Ele quer que cada criança, e que eu e você, sejamos santos também. Ele não quer que você e eu faça coisa errada. É por isso que sua casa, o céu, também é perfeito, aonde nós vamos morar. Glória a Deus. Mas lá no céu não entra pecado, não, coisa errada não entra. Não entra pecado. Então esta cor aqui representa um coração cheio de pecado. E o pecado, ele causa sofrimento para mim e para você. Pecado, roubar, mentir, desobedecer a mamãe e o papai, desobedecer as autoridades, desobedecer seu pastor. A desobediência faz nós errarmos o alvo. Nós, sabe, pecamos. Porque nós nascemos com a natureza carnal. A Bíblia diz, pois todos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 23. Nós pecamos porque nascemos com o desejo de fazer coisas erradas. Deus disse que o pecado deve ser castigado. Todos pecaram, estão destituídos da graça de Deus.
O castigo do pecado é a morte. Ficar separado de Deus. Não é Deus que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos de Deus. Então Deus não sabia que você não podia fazer nada para se livrar do pecado. Ele sabia que eu e você, que nós não podíamos e não tínhamos força o bastante para agradar-lhe. Então ele arranjou um meio de perdoar os nossos pecados. Deus tem um plano maravilhoso para que você e eu não sejamos castigados pelo pecado. Então a página dourada, João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Não perecer é não morrer. Então devemos nos afastar do pecado. E isso é para todos nós. E o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que eu olho, que eu vejo, que eu cheiro, que eu falo, que eu ouço, que eu penso, que eu faço e não agrada a Deus. Então precisamos pensar sobre isso. O que é que minha boquinha está falando? O que é que meus olhos estão vendo? O que é que eu estou ouvindo? Então eu tenho que fugir do pecado. Então, olha só. No coração vermelho. Esse é o nosso presente. Um presente maravilhoso que Deus enviou para nós. Deus nos ama tanto, 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 que enviou seu único filho, Jesus Cristo, a este mundo. Jesus nasceu como um bebezinho pequenininho, cresceu, tornou-se um homem. E nunca Jesus fez nada de errado. Porque ele é o Filho de Deus perfeito. Mas um certo dia, homens cruéis colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça e pregaram Jesus na cruz. Quando o pregaram na cruz, o que saiu das suas mãos e dos seus pés? Saiu sangue. A Bíblia diz, aleluia, que sem derramamento de sangue não pode haver perdão dos pecados. Está lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 22. O Senhor Jesus recebeu o castigo que você e eu merecíamos pelos nossos pecados. A Bíblia diz que enquanto Jesus estava pendurado na cruz, Deus colocou sobre ele os pecados de todos nós. O meu pecado, o seu pecado. Todas as nossas mentiras, maldades, mau comportamento, todos os nossos pecados foram colocados sobre o Filho de Deus, que não tinha pecado. Ele sofreu muito. O Senhor Jesus, ele morreu. Ele foi sepultado. Está escrito isso aí em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. A Bíblia diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras.
e foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Este foi o trabalho que o Senhor Jesus veio fazer para nos salvar dos pecados. Mas no terceiro dia, a coisa mais maravilhosa, mais linda aconteceu. Deus deu novamente vida a Jesus. Jesus ressuscitou dentre os mortos. O Senhor Jesus voltou a viver. Ele não está mais lá no túmulo. Ele andou pela terra e muitas pessoas o viram. Muitos até falaram com ele. Depois o Senhor Jesus voltou para o céu e está lá agora com o Deus e seu Pai. Agora, por causa do Senhor Jesus, por causa do que ele fez, seus pecados podem ser perdoados. Não devemos olhar para trás, devemos prosseguir para o alvo. Ele diz que das coisas erradas que nós fizemos, ele não se lembra mais, porque ele nos perdoou. Aí o nosso coração ficou branquinho, limpinho. E sabe, Raíssa, Lúcia, Fernanda, João, Pedro, hoje Jesus está falando com você aqui. Deus quer perdoar os seus pecados, levar-o embora e fazer de você o seu filho. Você gostaria de ler o que ele lhe diz? Vamos pegar sua Bíblia? Vamos ler? João capítulo 1, versículo 12. Diz assim na minha Bíblia. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha, tá vendo? Como Jesus é lindo. Então vamos examinar uma parte de cada vez. O receberam, aos que creem no seu nome. Receber Jesus significa crer no coração que ele morreu na cruz pelos seus pecados e que ele ressuscitou. Então você precisa estar disposto a abandonar os seus pecados e crer que o Senhor Jesus pode perdoá-lo, perdoá-la. Ele vai pôr a sua vida em você e Deus o tornará filho, filho dele, filho de Deus. Jesus vai te tornar filho de Deus porque ele esqueceu os pecados, os nossos pecados, o seu pecado. Sabe o que é? Ter o poder de você ser chamado filho de Deus? A saber, aquele que creu, você creu com o coração. Então, primeiro é preciso crer. Se você creu no Senhor Jesus, você é chamado de filho de Deus. Então, você saiu da condição de criatura para filho de Deus. Você pode dizer isso neste momento ao Senhor Jesus?
que pecou e que crê e que ele morreu por você? Você quer receber Jesus agora? Então, com a boca se confessa para a salvação. Então, é preciso confessar. Então, diga assim comigo: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu sei, Senhor, que eu pequei. Eu quero te pedir perdão, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Glória a Deus. Eu não vou fazer mais as coisas erradas. Eu vou me esforçar para andar nos teus caminhos. Fazer aquelas coisas boas. Ser um bom cidadão, ser um bom filho. Ser obediente a ti. Te amar em primeiro lugar. E me amar, amar o próximo. Aleluia. Obedecer. Glória a Deus. Então você fala assim: Jesus, eu sei que eu sou pecador, que fiz coisa errada. Eu creio no Senhor Jesus, que Ele morreu por mim na cruz. Eu te recebo nesse momento como Senhor Salvador. Me perdoa, Senhor, pelos meus pecados. Amém? Então é preciso fazer essa confissão. Largar os pecados. Porque os pecados ele fede e te leva para a morte. E morte eterna. Leva você para o Hades, para o inferno. Onde tem ranger de dentes. O sofrimento não se acaba, tem choro. E quando você aceita Jesus, você vai se esforçar todo dia, todo dia, todo dia. Você vai orar, você vai se santificar, você vai conhecer a Bíblia, ler a Bíblia, compreender, tentar compreender aos pouquinhos, pedir auxílio das pessoas que às vezes sabem mais do que nós, né? Mas tem que ter cuidado, não é todo mundo. Tem pessoas distribuindo fogo estranho por aí. Então procure uma igreja verdadeira, onde lê a palavra, estuda a palavra junto com você. Então a nossa mente vai clareando o que é pecado, o que não é pecado. Então de quem você é filho agora? Você passa ser chamado de filho de Deus. Então aqui ó, eu coloquei até perdão. Então tem que ter um coração limpinho, um coração puro e se esforçar para não pecar, não errar mais. Então vamos ler de novo. João capítulo 1, versículo 2. Mas aí agora você vai colocar o seu nome. Mas a João, que recebeu, deu-lhe o poder de ser filho de Deus. A saber, a João que crê no seu nome. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo, o recebe, você se torna filho de Deus. Então fala o seu nome agora, você que aceitou Jesus. E você que já tem Jesus, confirme mais uma vez aí. Coloca seu nome assim. Mas, eu vou falar o meu, mas a Risoneide, que o recebeu, deu-lhe o poder de ser filha de Deus. A saber, Risoneide, que crê no seu nome. Glória a Deus. Que lindo, né? Agora vamos aí na Bíblia, em Hebreus, no capítulo 13, versículo 5b. Vamos lá? Diz assim, na minha Bíblia, Hebreus, capítulo 13, versículo 5
parte B. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Olha que lindo, crianças! Olha que lindo, vovô, vovó, tia, tio, você que está me ouvindo. Deus diz: nunca, 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 jamais te abandonarei. O Senhor Jesus nunca vai abandonar você, nunca vai me abandonar. Você pode conversar com Ele sempre que quiser, em qualquer lugar. No seu quarto, no seu carro, na rua, onde você trabalha, onde você estuda. Você pode conversar com Ele. Ele lhe dará poder para fazer o que é certo. O Senhor Jesus Cristo vai deixar você algum dia? Não, não. E além disso, Ele diz que vai te dar poder para vencer a força do mal, para vencer as tentações. Então, por isso, quando você estiver sendo afrontado por uma tentação, você clame a Jesus. Deus, em nome de Jesus, me dai força para vencer essa tentação. Então você pode gravar essa promessa nos seus dedos, para levar aonde você for. Tá vendo? Eu não fiz isso aqui para me lembrar cada promessa de Deus que Ele tem para mim através do seu Filho Jesus. E nós devemos pedir em nome de Jesus. Então o Senhor Jesus Cristo está sempre pronto para me ajudar, para te ajudar, para ajudar você, criança, que está aí com problema de nota, com dificuldade de estudar. O idoso está com dificuldade de caminhar, de ficar sozinho, está com medo, né? Jesus disse: antes lance fora todo medo, lance fora todo medo, porque eu nunca, jamais te abandonarei, eu vou sempre estar com você, e eu vou sempre te dar força para que você faça o que é certo. Hebreus, capítulo 13, versículo 6. Vamos ler? Diz assim na minha Bíblia: assim afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor é o meu, é o seu auxílio. Não devemos temer, devemos lançar fora todo medo. O que poderá nos fazer o homem? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém. Então confie, creia. Então você já confessou seu pecado? Glória a Deus. Agora você vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Agora você vai firmar suas raízes no Evangelho, vai estudar o Novo Testamento, começando pelo Novo Testamento, conhecendo o Senhor, seu Salvador. Está ali no Evangelho, Marcos, Mateus, Lucas e João. Conhecer Deus, conhecer o Senhor Jesus. E aí, essa árvorezinha que sou eu e você, que o Senhor Jesus nos compara com a árvorezinha. A gente firma nossas raízes, nós vamos recebendo a água, vamos bebendo a água que desce do trono de Deus. O Espírito Santo vai nos enchendo
através da leitura da palavra de Deus, nós vamos crescendo forte, com um tronco forte. Vamos dar folhas, vamos florescer e vamos dar fruto. Devemos obedecer cada etapa. Calma. Não precisa sair correndo, porque o Espírito Santo vai te conduzir. O seu pastor, a sua pastora, o evangelista, a evangelista. Todos aqueles que amam verdadeiramente o reino de Deus, que têm compromisso, eles vão te ajudar e segurar nas tuas mãos. E aí, todos nós iremos morar no céu. Mas lá no céu não entra pecado. Seu nome agora está escrito no livro da vida. Mas sabe, às vezes temos fraqueza. E o Senhor fala, aquele que está forte, cuide para que não caia. Então devemos ter cuidado, porque o diabo ele fica ao redor de nós, querendo nos tragar. Então devemos vigiar, orar, nos santificarmos, para não cairmos em tentação. Então agora vamos fazer uma revisão? Vamos? Anote aí, pega uma fitinha de cada cor. Você não tem condições de comprar o EVA, mas você tem condições de comprar 1 metro de fitinha. Aí você vai pegar a fitinha e vai colar nas páginas aonde estão os versículos, para ficar fácil de você todo dia ler um versículo e memorizar, até aprender. Não é decorar, é memorizar. Aí você pode, então, pregar para o papai, para a mamãe, para a titia, para o titi, ou até mesmo para o seu parente, né? Para testar o seu conhecimento. Você que está com o coração disposto a obedecer ao Senhor Jesus, tá bom? Então vamos revisar. Então as páginas douradas fala João 3,16. O coraçãozinho escuro fala lá em Provérbios capítulo 4, versículo 19, e Romanos 3, 23. Vai anotando aí. No coraçãozinho vermelho, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14. E Hebreus, capítulo 9, versículo 22. E o coração limpinho, Atos, capítulo 3, versículo 19. O coraçãozinho verde, 1 João, capítulo 1, versículo 9. E Hebreus, capítulo 13, versículo 5. E o coraçãozinho azul, Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Olha, você fazendo tudo isso aí, você vai ganhar uma alma para Jesus. E vai haver festas nos céus. Sabe, Deus, quando você se arrepende dos pecados, Deus escreve o seu nome no livro da vida. Vamos ver o que tem aqui no livro da vida. Ele diz assim: o vencedor será igualmente vestido de branco, e jamais apagarei o seu nome do livro da vida, né? Olha aí, Apocalipse capítulo 3, versículo 5. E quem é que vai estar escrito no livro da vida? Se andar segundo as escrituras, é você. Você está vendo você aí? Oh, glória a Deus! Então se esforce, tenha bom ânimo para vencer a maldade do mundo
e não se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Devemos andar reto, olhando para o alvo que é Jesus. Eu quero morar no céu. Você quer morar no céu? Glória a Deus. Senhor Jesus, abençoa essas pessoas, essas crianças. O Senhor diz na tua palavra para termos um coração como uma criança. Porque se nós não tivermos um coração como o de uma criança, não entraremos no reino dos céus. Senhor, e essa pessoa quer entrar no reino dos céus. Assim eu creio. E aí eles vão deixar um nomezinho escrito aqui. Eu aceitei Jesus com a missionária. Eu creio em Jesus Cristo, que Ele é Filho de Deus. E o meu nome é... Aí você deixa aí, né? Deixa aí escrito aí, peça a oração que eu vou estar orando por você e por sua família. Amém? Diga assim comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquem na paz do Senhor Jesus.